Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Catequese Presente. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a continuação das curiosidades sobre a missa. Esse vídeo é o quarto vídeo sobre curiosidades da missa. Já tenho o 2 e o 3. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem ver os outros. E o tema desse vídeo é liturgia. O livro que eu estou usando como base para estudar sobre a missa é A Missa Parte por Parte. E hoje eu vou falar sobre a liturgia da palavra. Mas para falar sobre a liturgia da palavra, primeiro a gente tem que entender o que é a liturgia. Exatamente essa a primeira curiosidade. Aqui na minha Bíblia Católica do Jovem tem uma breve explicação sobre o ano litúrgico e falam sobre a definição de liturgia. Em Cristo se realizam as promessas messiânicas e alcançam sua plenitude os atos de salvação no Antigo Testamento. Com ele se inaugura o ano do Senhor, o hoje diário e perene da salvação em Cristo ao longo da história. O ano litúrgico baseia-se na história da salvação e foi criado pela Igreja para que possamos viver sacramentalmente o hoje de Cristo. Isso não significa que exista um tempo sagrado e outro profano, pois todo o tempo é de Deus. Ao reviver a cada ano distintos momentos do mistério de Cristo, a liturgia nos ajuda a progredir em nossa vida cristã. Bom, gente, mesmo lendo isso, eu ainda tive algumas dúvidas sobre a definição concreta sobre liturgia. Então, eu resolvi pesquisar em sites católicos para entender melhor a definição de liturgia. Ou seja, gente, a liturgia ela é um roteiro base para nós católicos, né? Ela é o fio condutor de toda e qualquer ação religiosa. Então, é um passo a passo, né, para nos ajudar a viver da forma correta o nosso catolicismo. A segunda curiosidade é o significado da palavra liturgia. A gente ouve muito falar sobre liturgia, mas a gente às vezes não sabe qual o significado. E o significado da palavra liturgia é serviço público. Mas o sentido da palavra para a Igreja Católica é serviço divino, serviço religioso e ritual. Veja, gente, quando a gente fala sobre liturgia, a liturgia da palavra. Então, a liturgia da palavra ela tem um roteiro a ser seguido, né? Tem a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo e o evangelho. Aí, o ano litúrgico tem o tempo, né? Tipo, tem a época do Natal, a época do Advento, da Quaresma, a Páscoa. Então, é tipo o roteiro, né? Que a gente tem para seguir o nosso ano, nos baseando na vida de Cristo. Agora que a gente já sabe qual é o sentido, o significado da liturgia, nós vamos entender melhor sobre a liturgia da palavra. A terceira curiosidade é: antes de sentar para escutar a palavra, nós devemos esperar o padre sentar primeiro. No livro, diz que isso é uma forma de demonstrar o respeito litúrgico com o presidente da missa. É como se fosse uma forma de educação, né? Esperar o padre sentar para depois nós sentarmos. Então, quando ele fala liturgia da palavra, a gente tem que esperar ele sair do lugar dele e ir sentar para depois nós sentarmos. Outra coisa que a gente percebe é que quando vai ser feita a aclamação do evangelho, a gente levanta antes do padre levantar. A gente espera ele sentar e antes dele levantar, a gente levanta antes. Então, é um roteiro, né? A quarta curiosidade é: a liturgia da palavra é tão importante quanto a liturgia eucarística. E por que isso? Porque o sacramento, sem a palavra de Deus, perderia sua eficácia. Então, prestar atenção na leitura é essencial e é uma preparação para receber o corpo de Cristo. A quinta curiosidade: a liturgia da palavra é uma escola bíblica, porque durante o ano ela nos dá uma visão da história da salvação, recordando quase toda a Bíblia. Isso é uma coisa que eu falei no vídeo sobre como ler mais a Bíblia. A liturgia nos ajuda a passar por todos os livros da Bíblia durante um ano. Ela vai citar todos, ou praticamente todos.
Se a gente lê a liturgia todos os dias, ela inteira, a primeira leitura, salmo e o evangelho durante a semana, né, de segunda a sábado, a gente acaba tendo contato com todos os livros da Bíblia. E aí isso pode nos ajudar a gerar o interesse de ler o livro inteiro. Então essa é uma dica que eu gosto muito de dar, porque antes de ler a liturgia todos os dias, eu não tinha contato com alguns livros que não são tão citados, né? Porque muitos livros não é lido no domingo, então acaba ficando menos conhecido. A sexta curiosidade é sobre a origem da missa, porque a missa ela é dividida em pão da palavra e pão eucarístico. Por quê? Jesus, na aparição para os discípulos de Emaús, ele conversou, né, com os discípulos durante o caminho, contando a história da salvação, né, desde as promessas de Abraão, Moisés, Davi, Isaías. Então ele foi contando todas as profecias que fizeram sobre ele. E aí, né, depois, quando ele chegou no destino, os discípulos não queriam que ele fosse embora, né, mesmo não sabendo que era Jesus. E aí convidaram ele para jantar, né, para ceiar. E aí Jesus foi. E lá Jesus repartiu o pão. E aí eles se tocaram, né, praticamente, que aquele era Jesus. Então, essa é a base bíblica da nossa missa, né? A nossa missa, a origem é aí, é ler as escrituras e depois receber a Eucaristia. A sétima curiosidade é que nós devemos escutar o Evangelho com zelo, fé e alegria, pois o sacerdote representa Jesus que nos fala. Então, toda aclamação do Evangelho a gente tem que ouvir com muito amor e atenção e muita fé, porque o padre ele está representando Jesus naquele momento. A oitava curiosidade é: por que se faz procissão com o lecionário ou a Bíblia na hora do Evangelho? Vocês já perceberam que às vezes a Bíblia ou o lecionário está no altar e o padre pega e leva até o ambão para fazer a leitura e nos apresenta a Bíblia, bota lá para começar a ler? Essa procissão com a Bíblia ou lecionário serve para evidenciar a importância desse momento de ouvir a palavra de Jesus. E é por isso também que ficam 2 acólitos ou coroinhas com uma vela de cada lado durante a proclamação do Evangelho. Então, assim, para demonstrar para a gente que é um momento importante, faz essa procissão do altar para o ambão e também ficam 2 coroinhas, um de cada lado, com as velas, né, ali. Tudo isso serve para nos ajudar a entender que esse é um momento importante da missa. A nona e última curiosidade é sobre a homilia. A homilia é a interpretação e a explicação da palavra. É essencial que tenhamos alguém para nos explicar a Bíblia. Bom, gente, e a base bíblica para a gente entender a importância da homilia é a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 40, onde Filipe ele explica a escritura, né, pro ministro da rainha Candace. Felipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem. Começou então Felipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram
a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou seu caminho. Ou seja, gente, Filipe era um discípulo de Jesus. E ele tinha conhecimento da Escritura, ele tinha conhecimento necessário para anunciar o Evangelho de Jesus, né? Descrevendo, explicando, né? O mistério da salvação de Jesus através da leitura da palavra. E o padre, na homilia, ele tem esse papel, né? De nos ajudar a interpretar a palavra para que a gente consiga trazer o que está escrito na Bíblia para a nossa realidade, né? O que a Bíblia fala para nós no hoje, né? Esse é o objetivo da liturgia da palavra, né? Atualizar a Bíblia para nós, para nos ajudar a nos santificar no hoje, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam os outros vídeos sobre curiosidades da missa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.